poderosas! Sejam todas bem-vindas a mais um dia do nosso desafio. Hoje nós vamos para o segundo dia da 8ª semana. O tema de hoje é Deus fala por meio de uma mula. Não há limites para o meio que Deus pode usar para falar ao seu povo. Se nós não ouvimos por meio da oração ou da meditação em sua palavra, Ele usará outras formas mais criativas, como naquela vez em que Ele falou por meio de uma mula. O texto agora que nós vamos ler está no livro de Números, capítulo 22, do 21 ao 34. E diz assim a palavra do Senhor. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta e 2 dos seus empregados o acompanharam. De repente, o anjo do Senhor pôs-se na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí, Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então, o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre 2 plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso, Balaão bateu de novo na jumenta. Depois, o anjo do Senhor foi adiante e ficou no lugar ainda mais estreito, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz contra você? Por que é que você me bateu 3 vezes? Ele respondeu: Foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta de Balaão disse: Por acaso não sou a sua jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu que vim como se fosse o seu inimigo para fazer você voltar, pois não deveria estar fazendo essa viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. E se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela ficaria viva. Então Balaão disse ao anjo: Eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, então eu voltarei para casa. Amém? Há muitas coisas incríveis a respeito dessa história. A mais óbvia, claro, que é o fato do quê? Da mula falar. Toda vez que a gente vê isso, nós vimos como nós não podemos nos gloriar quando Deus nos usa. Porque Deus é capaz de usar até mesmo uma mula. E nós
somos apenas um simples vaso na mão do Senhor. Então Deus aqui, com essa passagem, Ele prova para nós que nós precisamos apenas nos render a Ele, porque Deus usa quem Ele quiser, como Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Então a pessoa não precisa ser a pessoa perfeita para ser usada por Deus. Como também nós vemos aqui, que em alguns casos nem precisa ser uma pessoa. Aqui Deus usou um animal, porque Deus usa quem Ele quer. Mas o que me fascina aqui nessa história é a reação de Balaão. É o fato de como Balaão lida naturalmente com aquela situação. É como ele conversa com o burro ali, com a jumenta, né? Como se ele estivesse conversando com uma pessoa. A jumenta de repente começa a falar com ele e ele começa a conversar com ela de maneira natural. Imagine só, aqui em casa nós temos 3 cachorros. Imagine só, eu peço para sair, ele fala com ele, sai daqui, que nem eles estão aqui perto agora. Eu digo para ele, sai daqui, e eles respondem para mim, não, eu não vou sair. Imagine só, eu não agiria de maneira natural. Na verdade, eu acho que eu correria. É meio estranho, como assim? E Balaão não teve essa atitude de perguntar, que é isso? Como assim? O animal está falando comigo. Ele agiu de maneira natural. Ele nem falou, credo, que esquisito, que é isso? A Bíblia não traz esse relato que ele diz, que é isso, burro, você é jumento? Você está falando? Não. Balaão, ele começa a agir de forma natural. Isso acontece conosco também. Em alguns momentos, Deus coloca algumas circunstâncias mais incomuns diante do nosso caminho, diante de nós. Deus coloca essas circunstâncias mais incomuns. E mesmo assim, nós agimos como se fosse algo natural. Nós ignoramos alguns avisos, alguns recados que Deus está querendo dizer. Porque nós estamos aprendendo que Deus fala. E que Deus, Ele fala o tempo todo. Então, olha para você ver, às vezes nós fazemos isso. Nós agimos de maneira natural. Às vezes Deus está promovendo aquelas circunstâncias incomuns ali, assim como aconteceu com Balaão, para chamar a nossa atenção. Mas mesmo assim, nós continuamos passeando casualmente e nos esquecemos de nos atentar que Deus está falando conosco o tempo todo. O Novo Testamento nos dá algumas percepções adicionais sobre o que motivou Balaão. Vamos ler aqui. O texto está em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 15 ao 16, que diz assim: andam perdidos porque se desviam do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, o filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal, e foi repreendido por causa do seu pecado. Por isso, uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Gente, olha só, não é incrível como buscar os bens materiais conseguem tapar os ouvidos para a voz de Deus? Tudo à nossa volta pode estar gritando, pare! Mas nós recusamos a ouvir, porque nós estamos buscando, em alguns momentos, coisas materiais. Isso motiva as pessoas de uma maneira eu não sei nem como falar, mas isso motiva tantas pessoas a busca pelos bens materiais, que muitas das vezes as pessoas passam por cima, sabotam a sua missão, deixam de cumprir a sua missão, porque elas estão em busca de coisas materiais. Então nós vimos aqui que às vezes os bens materiais é como se tapassem os nossos ouvidos, e Deus está dizendo, vem aqui, e nós apenas focamos na nossa vida, nós apenas focamos naquilo que nós buscamos, os bens materiais. Tem pessoas que vão à igreja apenas para pedir ao Senhor bens materiais. E elas esquecem que Deus colocou elas aqui para uma missão, que Deus colocou elas aqui para um
propósito. Nunca se esqueça disso. Durante todas essas semanas que nós estamos chegando ao fim do nosso desafio, né? Durante todas essas semanas, nós estamos ouvindo isso, que nós temos uma missão, que nós temos um propósito, e nós não podemos esquecer disso jamais. E nós não podemos tapar os nossos ouvidos para que nós não venhamos ouvir que nós temos uma missão. E nós nos recusamos a ouvir. Essa é a verdade. A verdade é que Deus sempre nos alerta se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Mas muitas das vezes nós nos recusamos a ouvir. Nós falamos: ei, espere aí um minutinho, Deus. Nós pedimos um tempo para Deus. Nós falamos: espera aí, Deus, eu vou só ali resolver as minhas coisas e já volto. Muitas das vezes, pessoas que cresceram no Evangelho, elas costumam fazer isso no tempo da sua juventude, falar: peraí, tá, Deus, eu vou só ali, vou curtir algumas coisinhas ali e já volto. E isso vai passando anos, anos e anos, e as pessoas não conseguem voltar para os caminhos do Senhor. Então nós precisamos entender que não temos que dizer: peraí, Deus, um pouquinho. Não, nós temos uma missão, nós não podemos abortar a nossa missão. A busca por outras coisas, e nós já falamos aqui, somente Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Se você está em busca de algo material, quando você conseguir aquilo, você vai agora almejar outro bem material, porque isso nunca vai te satisfazer. Então nós precisamos entender que é o único que pode satisfazer o nosso coração e a nossa vida, a nossa alma, é somente Deus. Então nós precisamos parar de falar: espere aí um pouquinho, Deus, e reconhecer que nós estamos no caminho errado. Quando nós estamos buscando coisas que Deus não está buscando, a verdade é essa, que nós estamos no caminho errado. E quando nós nos deparamos com problemas, muitas das vezes nós fazemos como Balaão. Muitas das vezes, quando nós nos deparamos com obstáculos, nós fazemos como Balaão. Nós eliminamos quem estiver mais perto de nós. Nós temos um plano para buscar, ou seja, nós traçamos planos e nós deixamos e fingimos que aquele obstáculo não está ali. Nós traçamos planos, culpamos outras coisas, colocamos a culpa em outras situações e nós fingimos que aquele obstáculo não está ali. E nós criamos métodos para que aquele obstáculo não se torne algo na nossa vida, para que aqueles obstáculos não sejam resolvidos. Nós pulamos os obstáculos muitas das vezes, porque nós não queremos resolver as coisas, porque nós não queremos resolver os problemas que nos aparecem, nós não queremos lidar com os nossos problemas emocionais, porque essas coisas dão trabalho. Dá trabalho curar das feridas, dá trabalho lidar com os problemas, dá trabalho assumir que nós erramos. Todos esses obstáculos dão muito trabalho. E muitas das vezes a melhor opção que nós temos é o quê? Deixar pra lá, fingir, ignorar, fingir que não aconteceu. Na verdade, nós preferimos dizer que nós estamos bem do que assumir que nós não estamos. Então nós precisamos entender que nós precisamos encarar os obstáculos. Porque muitas das vezes nós oramos falando: Deus, tira esse obstáculo, Senhor. Remove isso aqui. Tira-me desse lugar. Quando na verdade foi Deus que colocou aquele obstáculo. Quando na verdade Deus nos permitiu passar por esse obstáculo. Então, da próxima vez que você sentir-se tentada a orar pedindo a Deus que mude as circunstâncias, pare e pense: talvez Deus não queira mudar as circunstâncias. Talvez Deus queira me mudar. Talvez Deus queira te mudar. Talvez o plano de Deus não é mudar as circunstâncias, mas é promover algo em nós. É mudar a nossa vida, é transformar a nossa vida. Então nós precisamos parar, nós precisamos pensar e nós precisamos ver o que Deus está querendo propor para nós diante dessas circunstâncias. Quando a vida não der certo, então quando os nossos dias não der certo, nós precisamos entender que essa é uma
ou uma pista para ver o que Deus está tentando falar conosco. Preste atenção, ore, estude a palavra de Deus, busque conselho de cristãos maduros. Mas nós precisamos buscar a direção de Deus. Nós precisamos avaliar as circunstâncias à luz de que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando através de sua palavra, por meio da oração, por intermédio de irmãos na fé, os quais, por sua vez, vão nos ajudar a analisar junto com a palavra, junto com a oração. Nós podemos, através da oração, através da palavra, ter uma indicação bem clara do que Deus está falando. Há alguma mula falando com você? Preste atenção. Às vezes Deus vai usar das circunstâncias mais inesperadas, assim como Ele usou a mula para falar conosco. Amém? Então vamos às nossas perguntas de hoje. Pergunta número 1. O que está tampando seus ouvidos para que você não ouça a voz de Deus? Pergunta número 2. Qual foi a circunstância mais incomum que você já enfrentou na sua vida? E o que Deus lhe ensinou através dessa circunstância? Pergunta número 3. Qual foi a maneira mais incomum por meio da qual Deus já se comunicou com você? Pergunta número 4. Qual é a principal lição que você tirou desse estudo de hoje? Amém? Espero que você tenha aprendido. Eu espero que você tenha tirado alguma lição dessa aula. E eu espero você aqui amanhã para nossa terceira aula. Um beijo e até mais.